Olá, aqui é o Jeff Shower da Mattress to Go. Hoje quero falar um pouco sobre espumas. Há 3 diferentes tipos de espumas usadas na indústria dos colchões: espuma de poliuretano, espuma de viscoelástico de memória e a espuma de látex. Mas antes de eu falar sobre as diferenças entre essas espumas, falarei sobre 2 termos utilizados para caracterizar essas espumas. O primeiro é densidade, que é simplesmente o peso de um pé cúbico de espuma. Simplificando. O segundo, que você talvez não tenha ouvido falar, é chamado de FDR, ou número da força defletora de recuo. Isso se refere à maciez da espuma. As indústrias selecionam uma peça de espuma de 15 polegadas por 15 por 4 polegadas de tamanho e medem a força necessária para comprimir 25% dessa peça. Quanto maior a força necessária, mais dura é a espuma. Uma espuma que possui muita densidade é muito pesada, pode possuir um FDR alto ou baixo. E isso também é válido para uma espuma de baixa densidade ou muito leve. O número de densidade não é necessariamente um indicador da qualidade, da maciez ou da firmeza da espuma. Sendo assim, você deve ficar atento ao número de FDR. Quero falar primeiramente da espuma de poliuretano. Espuma de poliuretano é de longe a espuma mais comum que nós usamos na indústria para amortecimento e conforto. É uma espuma construída com células abertas, o que significa que é muito ventilada. É feita a partir de poliol, isocianato e água que são misturados todos juntos. Isso é poliuretano, espuma de poliuretano. O processo que usamos na indústria é chamado de slab stock, estoque de placas. Nele os componentes são vigorosamente misturados e depois colocados em uma esteira. E enquanto a esteira é percorrida, ela possui paredes para que a mistura não caia, mas a mistura começa a reagir imediatamente. E após uns 2 ou 3 minutos, a espuma ficará com 2 a 4 pés de grossura. E temos um ótimo vídeo sobre isso no site da Mattress to Go, na seção de Education. É bem bacana assistir esse processo. Assim que a espuma chega ao fim da esteira, eles a cortam em placas, daí o nome do processo. E então esperam alguns dias e depois cortam em diferentes formas e tamanhos, dependendo do pedido do vendedor. Agora, você pode mudar a espuma adicionando bolhas de CO2, surfactantes, diferentes catalisadores. Pode também mudar a percentagem dos agentes químicos. Tudo isso pode ser feito para influenciar a maciez, a densidade e a qualidade. Então temos espumas caras ou baratas, dependendo do que foi feito. E algumas vezes, quando te dão um pedaço pronto de espuma, elas estão cortadas em formas especiais. Isso é bem popular nas espumas de poliuretano, e isso é feito utilizando uma ferramenta especial de corte. Quando o vendedor faz um pedido de uma espuma com um formato complexo, eles usam moldes em vez de ferramenta, nos quais são colocados os líquidos que, no fim, formam a espuma. Isso requer uma máquina complexa para fazer o corte. A próxima espuma que gostaria de falar é a espuma de memória de viscoelástico, da qual estamos bem acostumados, pois vemos todos estes comerciais na televisão. Ela é basicamente um tipo específico de espuma de poliuretano que volta à forma original lentamente quando a pressionamos. Ela é o que chamamos na indústria uma espuma de célula semi-fechada. É formada por células abertas, porém há também células fechadas em seu interior, e a estrutura celular é um pouco pequena. Então, não é tão ventilada como a espuma de poliuretano. A espuma foi resultado na década de 60 do plano da NASA Ames do Programa de Pesquisa, Tecnologia e Desenvolvimento. Foi feita originalmente para amortecer o astronauta durante a decolagem e a aterrissagem de foguetes. Então ela é excelente em amortecimento e adaptação. É também usada em hospitais pelos pacientes que sofreram queimaduras e pessoas que são sensíveis a pontos de pressão. Além de recuperar sua forma e possuir um bom amortecimento, ela possui algumas características únicas. Ela é sensível à temperatura, mesmo os modelos mais novos da espuma, e armazenam calor. Então, quanto mais quente estiver a espuma, mais rápida ela volta para sua forma original. Ela é também suscetível à temperatura ambiente, e se seu quarto estiver um pouco mais frio, você sentirá a espuma um pouco mais dura logo que deitar. E se a umidade da sua casa for um pouco alta, a espuma ficará mais macia. Assim, a espuma de memória de viscoelástico é um tipo específico de espuma de poliuretano. Possui características únicas, podendo retornar à sua forma originalmente, sendo muito resistente a pontos de pressão, mas também possui características únicas com relação à sensibilidade a temperaturas.
O último tipo de espuma da qual irei falar é a de látex, ou espuma de borracha vulcanizada, e está presente na nossa indústria. É uma espuma de células abertas, bem ventilada, e na sua forma mais pura é a mistura da seiva das seringueiras e água. Também adicionamos alguns agentes diferentes, talvez um látex artificial, para ajudar na resistência e elasticidade. Na realidade, é um produto bem simples. Há duas maneiras de se produzir espuma de látex. O modo mais tradicional e antigo é o estilo Dunlop, que é basicamente como se fazer um bolo. Eles colocam a mistura em um molde, esperam crescer, endurecer e depois cortam em pedaços. E isso é muito comum na produção de peças mais grossas, como a espuma do centro de apoio do colchão. O modo mais moderno de se produzir a espuma de látex, no qual tendemos a usar, é chamado de estilo Talalay, que é um látex feito a vácuo. Eles colocam a mistura em um molde de alumínio com o desenho desses pequenos buracos e, assim que o molde fecha, o ar é extraído imediatamente. A mistura expande e todas as partículas congelam para que elas não fiquem presas no fundo do molde. Então, ela é aquecida e a espuma endurece por dentro. É um modo muito consistente para fazer a espuma, podendo também ser controlado por computadores. Assim, você consegue um nível muito bom de precisão na escolha do conforto da espuma. E você encontra tanto peças grossas como finas, que serão colocadas em cima da unidade de molas internas do colchão, na camada de amortecimento ou na camada de conforto. A espuma de látex é antimicróbia, antibacteriana e antiácaros. Também, como disse antes, é bastante ventilada, não sendo sensível a temperaturas. Então ela é um pouco diferente da espuma de memória, pois não possui a propriedade de contornar e se adaptar ao seu corpo, mas não é suscetível a nenhum tipo de temperatura, nem mesmo a do seu corpo. Qual é realmente a diferença entre os dois tipos específicos de espuma mais comuns que encontramos, de memória de viscoelástico e a de látex? E nós pensamos em algo, o que eu acho que é um tipo único de demonstração, que mostra as características de cada uma. O que eu farei agora é deixar cair um peso nos diferentes pedaços. Testarei primeiro a espuma de memória. Esse é um pedaço da caixa de molas do colchão feito para demonstração. Agora eu deixarei cair sobre a espuma e veremos como a espuma reage com o peso colocado sobre ela. Você pode ver como a espuma absorve imediatamente o impacto, afundando um pouco, e nos lados ela embrulha a caixa. Novamente, é a propriedade de recuperação lenta da espuma. E, eventualmente, ela vai atingir um estado a qual permanecerá. Assim que removemos o peso, você pode ver que ela retorna lentamente à sua forma original. Agora vamos usar este pedaço de espuma de látex e ver como isso reage ao mesmo peso, colocando na altura igual. Você pode ver como ela não absorve tanto o impacto como a espuma de memória. A peça quica um pouco, mas dá um apoio por causa da espuma vulcanizada, e assim atinge o estado a qual permanecerá. Embrulhe um pouco a lateral, mas não tanto quanto a espuma de memória. Se tirarmos o peso, ela volta imediatamente para seu estado original, sendo um material melhor para apoio. Outro tipo de teste é simplesmente deixar a espuma cair sobre a mesa. Você pode ver que a espuma de memória simplesmente fica na mesa. Deixando a espuma de látex cair, quica como uma bola. Então você pode ver as diferentes características entre a espuma de memória e a de látex.